Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então, alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa." O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Bom dia, transformadores. Tem dias em que a gente pede a Deus uma mudança enorme. Senhor, muda a minha vida, muda a minha família, cura essa situação. Mas e se Deus começasse a mudar o que realmente precisa ser mudado? Eu deixaria. Porque nem toda mudança que Deus faz começa onde nós gostaríamos. E o evangelho de hoje é prova disso. Jesus volta para Cafarnaum, a cidade onde ele havia fixado sua missão. E logo apresenta a ele um paralítico deitado numa cama. São Marcos conta que aqueles homens abriram o telhado da casa para colocar o amigo diante de Jesus. Mateus resume a cena, mas ele conserva o essencial. Havia um homem que já não conseguia caminhar e havia amigos que se recusaram a deixá-lo sozinho. Antes de olhar para o paralítico, vale olhar para quem o carregava. Aquele homem chegou até Jesus porque alguém decidiu carregar um peso que não era seu. Minha gente, ninguém chega longe sozinho, ninguém. Todos nós já fomos sustentados pela oração de alguém, pela insistência de uma mãe, pela amizade de uma pessoa que não desistiu de nós, quando nós mesmos já tínhamos desistido. Bento XVI dizia que é bonito poder contar com pessoas que nos aproximam de Jesus. Às vezes, quando nossa fé enfraquece, Deus usa a fé de outra pessoa para nos colocar novamente diante dele. O Evangelho diz que Jesus viu a fé deles, não apenas a fé do paralítico, a fé deles. E ninguém pediu perdão dos pecados. Todos ali esperavam uma cura física. Jesus começa por outro lugar. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. O homem não chegou dizendo: perdoa meus pecados. Ele chegou porque não conseguia andar. Mas Jesus enxerga aquilo que ninguém mais está vendo. Todo mundo olhava para as pernas. Cristo olhava para a alma. E nós também costumamos fazer assim. Quase sempre levamos a Deus aquilo que dói. A doença, o desemprego, o filho distante. E Deus acolhe tudo isso. Mas muitas vezes ele começa tratando uma ferida que nem sabíamos que existia, porque conhece o coração melhor do que nós mesmos. E existe uma diferença entre o que nos faz sofrer e aquilo que realmente nos impede de viver. Nem sempre são a mesma coisa. O paralítico achava que precisava voltar a andar. Jesus sabia que ele precisava, antes de tudo, voltar a viver como um filho. Por isso, a primeira palavra não é uma ordem, é um carinho. Coragem, filho. Só depois vem um perdão. Repare como Jesus se dirige a ele. Não o chama de doente, não o chama de paralítico, chama de filho. O pecado machuca a nossa relação com Deus, mas não apaga aquilo que somos aos olhos do Pai. Cristo não começa pela culpa,
começa devolvendo a identidade daquele homem. Porque há pessoas que já se acostumaram a se definir pelos próprios fracassos. Eu sou aquele que estragou o casamento, eu sou o meu vício. Jesus nunca olha assim. Ele conhece o pecado sem reduzir a pessoa ao pecado. Antes de dizer qualquer outra coisa, lembra quem está diante dele. Filho. Os mestres da lei escutam aquilo e ficam escandalizados. E do ponto de vista deles, o raciocínio fazia sentido. Só Deus pode perdoar os pecados. E eles estavam certos nisso. O que eles não conseguiam aceitar era a conclusão. Se Jesus perdoou os pecados, então Deus está diante deles. O problema nunca foi a lógica, foi o coração. Conheciam a lei, conheciam as escrituras, mas quando Deus apareceu na frente deles, preferiram proteger as próprias certezas. O paralítico chega sem conseguir andar e sai caminhando. Os doutores da lei chegam caminhando e continuam paralisados. Só que a paralisia deles não estava nas pernas, estava no coração. E essa costuma ser a paralisia mais difícil de perceber. Existem pessoas que levam uma vida inteira sem conseguir dar um passo na direção do perdão, da reconciliação, do abandono de um pecado que já virou hábito. Por fora, a vida segue normalmente. Por dentro, tudo permanece imóvel. E é aqui que o Evangelho encontra a nossa vida. Nem toda paralisia aparece no corpo. Existe a paralisia de quem já desistiu de recomeçar, de quem repete há anos o mesmo pecado e concluiu que nasceu assim mesmo. Cristo olha para esse homem e mostra que existe uma prisão maior do que não conseguir andar. É viver acreditando que o pecado tem a última palavra sobre a nossa história. E isso ele nunca aceitará. Depois de perdoar os pecados, Jesus faz uma pergunta. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? E à primeira vista parece mais fácil dizer que os pecados foram perdoados. Ninguém consegue verificar isso com os olhos, então Jesus realiza um milagre visível para revelar uma realidade invisível. A cura do corpo confirma o que já tinha acontecido na alma. É como se dissesse: vocês viram este homem ficar de pé. Acredite também que ele acabou de se levantar por dentro. Os milagres de Jesus nunca foram um espetáculo. Sempre apontavam para algo maior. O maior milagre não era o cego voltar a enxergar, era alguém voltar a ver Deus. Não era um paralítico andar, era um filho voltar para a casa do Pai. A igreja nunca enxergou a cura física como o centro da missão de Cristo. Se fosse assim, bastava Jesus eliminar todas as doenças do mundo. Mas existe uma enfermidade que destrói muito mais do que qualquer doença. O pecado fecha o coração para Deus de um jeito que nenhuma doença física consegue. É por isso que Jesus começa pela alma. E isso não significa que o sofrimento não tem importância. Tem. Jesus chorou diante da morte de Lázaro, compadeceu-se dos doentes, curou multidões, mas nunca prometeu uma vida sem cruz. Prometeu uma vida em que nenhuma cruz seria inútil. São João Paulo II escreveu na Salvifici Doloris que quando unido ao sofrimento de Cristo, o sofrimento humano deixa de ser apenas um peso e pode se tornar participação na obra da redenção. Nem toda dor vai ser retirada, mas nenhuma dor precisa ser desperdiçada. E a primeira leitura de hoje conta outra história, mas que tem a mesma raiz. O sacerdote Amásias manda o profeta Amós ir embora. Vai profetizar em outro lugar. E o motivo é simples. A verdade estava incomodando. Amós responde com serenidade. Eu não era profeta nem filho de profeta. Eu cuidava do rebanho. Foi o Senhor que me tirou de lá. Em outras palavras, eu não escolhi essa missão. Apenas não consegui dizer não a Deus. Amós é rejeitado porque anuncia a palavra de Deus. Jesus começa a ser rejeitado porque manifesta a autoridade do próprio Deus.
A resistência que muda de forma, mas nasce da mesma raiz. Quando Deus entra na nossa vida, Ele não confirma tudo o que já fazemos. Ele purifica, corrige, converte. E isso sempre incomodou. E existe uma pergunta que permeia as duas leituras. Quando Deus toca justamente naquilo que eu mais protejo, eu escuto ou começo a procurar um jeito de mandá-lo embora? Essa pergunta não é para quem vive longe da igreja, é para nós. Existe uma maneira muito discreta de resistir a Deus. A gente escuta a palavra, concorda com ela, até se emociona, mas deixa tudo exatamente como estava. Sai da missa comovido e volta para casa decidido a não mudar nada. O paralítico fez diferente. Quando Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa, ele se levantou. A cama que antes o carregava, agora era carregada por ele. Que imagem bonita. Aquilo que simbolizava sua fraqueza se tornou testemunho da graça de Deus. E é assim que o Senhor age, gente. Ele não apaga necessariamente a nossa história. Ele transforma o significado dela. As feridas permanecem, mas já não nos definem. O passado continua existindo, mas deixa de nos aprisionar. E ainda um detalhe que Mateus coloca discretamente no final. A multidão glorifica a Deus por ter dado tal poder aos homens. Não diz apenas a um homem, aos homens. Depois da ressurreição, Jesus entregará aos apóstolos esse mesmo poder. É daí que nasce o sacramento da reconciliação. Toda vez que um padre absolve um penitente, não é a opinião dele, é o próprio Cristo continuando a dizer: coragem, filho, coragem, filha, os teus pecados estão perdoados. E eu quero terminar voltando à primeira frase que Jesus disse naquele encontro. Não foi levanta-te, foi coragem, filho. Antes de pedir qualquer mudança, Jesus oferece coragem, porque ele sabe que ninguém muda apenas ouvindo uma ordem. As pessoas mudam quando descobrem que são amadas. Então, se você está carregando um pecado antigo, se faz tempo que não procura a confissão, se já se convenceu de que não consegue mais recomeçar, escuta essa voz antes de qualquer outra. Coragem, filho. Coragem, filha. É assim que Deus continua falando. Ele não começa lembrando o tamanho da sua queda. Começa lembrando quem você é. Se deixa transformar. Até amanhã. Paz e bem.